mais um Café no Clima. Eu estava explicando agora há pouco, mais cedo, para a Isabela, para o pessoal, que o objetivo desses encontros é ser um encontro mais intimista mesmo. Ele não é para ser uma coisa seminário, grande, porque a nossa proposta com os cafés é ter análises até quase pessoais mesmo dos convidados, das pessoas que a gente chama para essas conversas. E ele nasce, o Café no Clima, ele nasce com a proposta de quase um grupo de estudos pra gente da Coalizão Clima e Mobilidade Ativa, que sou eu, o Bruno e a Ju. A gente tem um projeto chamado Coalizão Clima e Mobilidade Ativa, que há 2 anos atrás, quando a gente conseguiu implementar o projeto, a ideia era fazer uma incidência na EBC brasileira, né, no documento do Acordo de Paris no Brasil, para incorporar a mobilidade ativa como um pilar importante na redução de emissões das cidades. E com o cenário político que aconteceu do ano passado para cá, a gente repensou o projeto e decidiu que esse seria um momento de estudos, de conversas. Então eu pessoalmente estou estudando muito renovação política nesse momento, mas enfim, a gente tem feito essas conversas mais intimistas com amigos e parceiros para ouvir análises do que cada um está pensando nesse momento. Então o café, a ideia é a gente conseguir um pequeno recurso do Itaú para, enfim, conseguir essa estrutura, um cafezinho, porque eu tenho ido a vários eventos e os eventos não tem café, eu fico mal. Eu falo para eles, cara, como vocês fazem um evento da manhã inteira e tem um café para as pessoas? Porque eu acho que o café, ele acolhe, ele dá boas-vindas, ele é uma forma de agradecer também as pessoas por gastarem o tempo delas com a gente, quando a gente não pode pagar uma ajuda de custo, né? Se tivesse recurso, a gente faria isso. Mas o café, ele é uma forma de agradecimento, de acolhimento pelo estômago, de falar, gente, a gente queria ficar um tempo agradável com vocês. Então o Café no Clima é esse processo. A gente já fez 2 antes desse. O primeiro foi sobre a revolução dos transportes. A gente falou sobre eletrificação, automação e compartilhamento. O segundo foi sobre habitação e mobilidade. E o terceiro, que é o de hoje, é sobre a atuação do Brasil na agenda climática. Esse tema, ele não estava no nosso planejamento, mas ele surgiu porque a gente acabou de chegar de Nova York, onde a gente participou da Assembleia Geral da ONU, da Climate Week, dos eventos lá em Nova York da ONU sobre mudanças climáticas. E a gente ficou com muita vontade de ouvir outras pessoas e de compartilhar nossas impressões sobre como foram esses eventos. Então, o café vai ser transmitido online, a gente depois quer ouvir em casa, depois dissecar melhor que a gente conversar aqui hoje. E depois ele vai virar um relatório pra gente também, que é um relatório mais inspiracional. Então, pegar exemplos que vocês falarem, sei lá, livros, autores, vocês querem falar? Cases, então fiquem à vontade para trazer exemplos. Vocês querem falar alguma coisa sobre? É isso. E aí a atuação do Brasil na agenda climática, a gente pensou também em fazer isso porque a COP está chegando, que é a Conferência das Partes da ONU, e a gente também queria entender o que é que as pessoas vão fazer na COP, o que é que vocês têm visto que o governo brasileiro pode fazer ou não fazer. Enfim, é isso resumidamente. Queria agradecer ao Jardim no Centro, que é esse espaço delicioso que a gente encontrou para fazer os cafés, que eu acho que representa muito esse aconchego que eu estou falando, que a gente queria colocar. Não tem a melhor acústica, mas ele é isso, ele tem comidinhas muito gostosas e é um ambiente muito agradável. E é isso. Queria então chamar aqui para começar esse papo a Nathalie Badawi, que representa que nesse café vai representar o C40, que é uma rede de cidades. Depois ela explica um pouquinho. Obrigada, viu? Obrigada. Queria agradecer vocês pelo tempo, né? Por estarem aqui. A Isabela Prata, que veio representar um fã. Vem, pode vir. Que veio representar a família Spenduzima. E Fridays for Future, esse movimento global, que daqui a pouco a gente explica o que é também. E o Iago Ayron, do Engajamento, que daqui a pouco a gente também pode explicar um pouquinho, porque depois vai ficar gravado, pra gente dizer também o que é o Engajamento. Então, muito obrigada a vocês três de vir pra cá, por terem aceitado esse convite. Queria chamar a Amandinha pra ficar mais perto. Bom, pode cair também, Amandinha, porque daí a gente, né? A Amandinha vai me ajudar.
na cara dela, no chão. Acho que pode me ajudar nessa mediação. E aí eu queria começar pedindo para cada um falar um pouquinho qual é a organização que vocês fazem parte e como vocês têm visto, de uma maneira mais resumida em geral, o Brasil nessa agenda climática. É um bate-papo, então não se apeguem à formalidade, nada, é uma conversa. Gente, só que eu pedi para vocês para falar, deixa a voz sair. Hoje é pra gente arrasar no teatro, os skills teatrais. Okay. Bom dia a todos, todas. Obrigada por estarem aqui de manhã tomando um café, aliás, nesse lugar super acolhedor, cafezinho delícia. Obrigada pelo convite à Coalizão Clima Comunidade, a Lili, Juliana, obrigadão pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que construir espaços como esse para o diálogo são super importantes e a gente tem sentido falta desses espaços. Bom, meu nome é Nathalie Badawi, eu trabalho para a C40. A C40 é uma rede de cidades que foi fundada em 2005. São megacidades, hoje nós somos 94 megacidades no mundo inteiro, que representam mais ou menos 25% do PIB mundial e uma a cada 11 pessoas. A gente está falando mais ou menos de 700 milhões de habitantes no mundo inteiro. E a C40 apoia as cidades membros, né? As cidades são parte da rede, né? Ela é liderada por prefeitos, são os prefeitos que colocam a agenda da organização e ela apoia essas cidades a responder às mudanças climáticas de diferentes maneiras. Hoje, mais especificamente, no Brasil, e é o trabalho que eu tenho feito, a C40 está implementando junto às 4 cidades que fazem parte da rede aqui no Brasil um programa de apoio ao planejamento de ação climática. Então, a gente está apoiando 4 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba, a desenvolverem planos de ação climática. O que são planos de ação climática? Quando a gente fala plano, já a própria palavra já assusta um pouco, né? Mas são documentos estratégicos onde as cidades vão indicar ações concretas para zerar suas emissões de gases de efeito estufa até 2050 e pensar também como se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas, né? E como reduzir suas vulnerabilidades frente a um dos maiores riscos que vão ocorrer por conta de aumento de precipitação, aumento de temperatura. Eu particularmente estou apoiando a cidade de São Paulo nesse processo, estou trabalhando muito junto à Prefeitura de São Paulo. Grande introdução, acho que a outra pergunta foi para a gente já se posicionar ou é melhor a gente fazer uma rodada de introduções? Fala um pouco da Famílias pelo Clima, desse movimento. Famílias pelo Clima é um projeto. Bom dia a todo mundo também, me agradeço muito. Estou aqui para representar o Famílias pelo Clima, que é um coletivo que nasceu junto do Fridays for Future. Quando os jovens começaram a se mobilizar no mundo todo pró-clima, demandando para os pais, para os adultos, para os governos que algo se fizesse e cobrando por aquilo que não foi feito, porque eles nasceram e encontraram um mundo assim, os pais, tios, amigos, professores dessas crianças e jovens tiveram que se organizar de alguma forma, porque quando você tem um filho de 6 anos de idade que escolhe não ir, pede para não ir para a escola numa sexta-feira, ou todas as sextas-feiras, você precisa, conversar com a escola, você precisa saber o que você faz com ele, se ele vai numa greve. Principalmente eu lembro que no começo das greves, os pais se organizaram de bicicletas, iam de bicicleta e ficavam fazendo um círculo, sabe, para as crianças ficarem no centro e tal. Lembrando que o Fridays for Future, eu acho importante ressaltar, que hoje as pessoas associam o Fridays for Future muito a Greta Thunberg, né? Sim, ela foi uma menina que chamou a atenção quando ela resolveu não ir para a escola, com aquela plaquinha sentada na frente do parlamento sueco, daqui ficava justamente na cidade que ela morava, mas eu vejo assim, ela despertou a força que toda essa geração dela e as gerações que estão vindo já estão nascendo com. Hoje os cientistas provam que a gente nasce já com uma sabedoria adquirida morficamente de gerações anteriores à nossa.
Então essa garotada está nascendo com essa aflição. Tem crianças de 4 anos de idade que nascem e que quando descobrem que a carne vem de um bicho já decidem ser vegetarianos e logo veganos desde muito pequenos. Então esses pais têm que facilitar o papel dessas escolhas dessas crianças, e aí nasceu um coletivo que se chama Parents for Future, e que no Brasil se chama Famílias pelo Clima, mas somos ligados assim, a um movimento global também. Nós temos reuniões todas as semanas, uma reunião que às vezes participam pessoas de 23 países distintos, para a gente conversar sobre o que está acontecendo de acordo com as demandas dos Fridays. Os Fridays, o nosso papel a gente escuta o que os Fridays trazem como solicitação para facilitar o que é possível, porque muitas vezes, porque eles são menores de idade, eles não podem fazer uma coisa, a gente não faz nada pelos Fridays. A gente facilita acordado com eles. E se criamos alguma ação por acreditarmos que seja relevante para eles, a gente deve introduzir jovens, não só quem está embaixo do guarda-chuva Fridays for Future, está aqui o engajamento, os engajamentos estão sempre muito próximos da gente. Por exemplo, estamos agora produzindo um videoclipe com uma música para sensibilizar as pessoas pelo clima. O Famílias pelo Clima resolveu, fez essa opção por termos uma facilidade com acesso a compositores e cantores, uma música que vai ser cantada por vários cantores conhecidos brasileiros. E o que a gente faz? A gente comunica os Fridays for Future, o que eles acham dessa ideia. Aí a gente toma cuidado de ter cantando a música não só adultos, mas também crianças, mas também jovens. E essa assim vai acontecendo na nossa agenda. Esse é o papel da Famílias pelo Clima. Valeu também a introdução, obrigada. Oi gente, eu sou o Iago, eu sou da Bahia, estou como um dos coordenadores do Engaja. O Engaja é a organização de liderança jovem que foi criada depois da Rio+20. Não sei se vocês já ouviram falar da Rio+20, foi a Conferência de Desenvolvimento Sustentável da ONU que aconteceu no Rio de Janeiro em 2012. Porque naquela época a gente era um bando de jovem maluco, vamos transformar o mundo, os presidentes vão ouvir a gente. Porra nenhuma, né? Os presidentes não ouviram nada. Então, mas ao mesmo tempo a gente percebeu que existia um espaço institucional de juventude dentro da ONU que precisava ser ocupado por jovens brasileiros. Naquela época só tinha jovens de países chamados ditos desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Austrália, falando pelas juventudes globalmente dentro das Nações Unidas. Então a gente cria o Engaja inicialmente para aumentar a participação de jovens brasileiros em conferências da ONU. Mas quando a gente foi para a primeira conferência, a gente percebeu que não era só isso que a gente queria fazer, porque não bastava nada, a gente só chegar na ONU, dizer que estava representando a juventude do Brasil e não fazer nada a nível local. Então a gente reestruturou tudo e hoje a missão do Engaja é fazer que cada jovem brasileiro perceba que se ele muda ele mesmo, se engaja na comunidade dele e sabe ferramentas políticas, ele é parte da solução para qualquer tipo de problema que ele precisar enfrentar. A gente é muito conhecido pela nossa atuação na área climática, mas a gente não só trabalha com clima, a gente tem grupos de trabalho de gênero, de desenvolvimento sustentável, de habitação urbana, e a gente está aí espalhado no Brasil todo, em 19 estados, com 24 núcleos locais. Eu acho que esse é um pouquinho assim para contar do Engaja. Legal. Gente, se tiver pergunta também, fica à vontade, tá? Então, para avançar com a pergunta que eu tinha feito, então, um pouco mais direcionado, eu queria saber assim, o Iago ele teve na Climate Week Salvador, né? E agora na de Nova York. Queria que você trouxesse como que foi, como foram os Climate Weeks, como que o Brasil esteve, bom, Salvador bem mais, mas onde você viu o Brasil nesses dois eventos especiais da ONU? Assim? Eu acho que é interessante falar uma coisa, né? Porque eu nunca estudei relações internacionais, mas eu acompanho há muito tempo Tenho 26 anos. Sério, né? Você começou com 2? Não, eu comecei com 13. Metade da vida só. Eu acompanho há 13 anos as conferências de clima e o Brasil sempre teve, historicamente, uma posição muito progressista dentro das conferências.
progressistas até mais que qualquer país do mundo, então isso é uma coisa que sempre aconteceu. Mas só que também é uma discussão até nossa internamente aqui no Brasil, o como o Brasil se colocava no externo e internamente, porque o Brasil era lindo dentro de uma conferência da ONU, mas chegava dentro do país, não implementava nada do que ele estava fazendo, e pelo contrário, ele estava fazendo justamente ao contrário. Mas tem essa visão internacional de que eu sou foda, e aí, trazendo um exemplo, a gente tem o Brasil se glorifica, né, por ser um país de base limpa por causa das hidrelétricas, mas também tem todos os problemas de Belo Monte e de todos os outros processos de criação de novas hidrelétricas na Amazônia. Então, é um discurso internacional muito bom, que até ano passado era um discurso que dialogava com algumas práticas do governo de implementação a nível local, mas com o novo governo o discurso não vale tanto mais assim. Internamente, o Brasil não diz que é maravilhoso o clima. A gente vê, por exemplo, o próprio chanceler falando contra o clima, mas externamente agora, eu estava ouvindo ontem o podcast do ministro Ricardo Salles para a BBC, não sei se vocês ouviram, sim, que foi o Hard Talk, esse podcast que ele fez, e o cara da BBC perguntando muitas coisas e o Ricardo Salles se colocando na posição que o governo de Dilma, o governo Lula estavam colocando, tipo, nós somos o país mais avançado de energia do mundo, nós continuamos desenvolvendo, estamos investindo nas nossas políticas de mudanças climáticas, sendo que o próprio Ministério cortou 94% da verba para mudanças climáticas, e é 94%, não é 10%, é 94%, ou seja, não é uma verba grande, é um minar a ação do governo novo na pauta de mudanças climáticas. Diferentemente, e a gente compara muito o Brasil com os Estados Unidos têm uma posição contrária nas negociações. Ele tem um posicionamento interno, eu vou falar contra mudanças climáticas e trava negociações importantes. O Brasil fala contra as mudanças climáticas, trava as negociações importantes e na mídia fica dizendo que não está travando, que continua maravilhoso. Então, isso na minha visão, é o momento que a gente está agora, mas eu acredito que, saindo da seara governamental a nível federal, a gente tem um grande desenvolvimento a nível estadual e municipal. Sim, e cada vez que a gente vai para algum centro de diálogo, a gente vê surpresas absurdas, como recentemente eu tive na Assembleia Legislativa uma conversa com dois partidos que se uniram para analisar uma nova demanda do Dória, e eu levei o maior susto quando eu soube, eu fui correndo para lá quando me chamaram para conversar. O Dória está dando benefícios fiscais para empresas de automóveis que estão se instalando em São Paulo. Eu perguntei 5 vezes no telefone da pessoa que me chamou, você tem certeza que é essa a pauta? Mas está indo totalmente contrário ao que está todo mundo falando. Quer dizer, o que é? E aí eu fui entendendo, né? O que é que está acontecendo, o que está por detrás. É o mesmo sistema de defesa de interesses pessoais, privados, privilegiar poucas pessoas. E é uma ação que, assim, se não fosse o fogo que está pegando lá na Amazônia, era o caso de chamar os engajamundos Friday for Future, de todo mundo lá para esses terrenos onde essas empresas vão se instalar e fazer uma movimentação lá. Mas a nossa questão atual é tão caótica que a gente precisa de mais e mais pessoas. Então, ir para as ruas significa ver quem está do nosso lado, fazer barulho, criar um incômodo na cidade, porque há um entrave no trânsito, na sistemática de funcionamento, de trabalho, de pessoas que não querem trabalhar, de empresas que já estão aderindo e estão começando a fechar suas portas. E eu acredito que faz sentido pelo desenvolvimento que vem acontecendo. Agora está nascendo com isso também um negacionismo muito forte de pessoas que começaram a, por exemplo, meter o pau na Greta Thunberg.
E aí eu parto para defender todos os outros jovens. Olha, ele falou, há 13 anos ele já é um ativista climático. A Greta tem 16 anos, ela tinha 13 anos de idade. A Greta começou a despertar quando ela tinha 8 anos de idade. Ela começa a despertar para as questões climáticas, não é? Então, não é ela, é toda uma geração que está falando, e eu gosto muito de manter, eu me engajei com famílias e com Fridays for Future, porque eu acredito no poder dessa palavra. Eu sempre fui como consultora, eu sempre defendi o diálogo intergeracional. Quando eu trabalho com adultos, eu sempre facilitei conversas deles com os seus funcionários mais jovens ou com os seus filhos. Eu acho que o diálogo intergeracional é muito importante, porque eu sou de uma geração que eu nasci vendo os meus pais falarem e ponto. Eles eram sabidos. Então eu tinha que acreditar em tudo que meu pai e minha mãe falavam. Não foi a minha geração, isso não aconteceu muito comigo pessoalmente, porque eu me rebelei aos 15 anos de idade, eu nem morava mais em casa. Mas eu acho que quando um jovem fala para um adulto, ele está contando de um mundo novo, ele está beneficiando também o adulto. Então é importante o adulto se abrir para esse diálogo, porque ele se beneficia, ele se renova. E a tecnologia, por exemplo, é um exemplo bem fácil da gente compreender que as pessoas mais velhas não sabem mexer com tecnologia, então você tem que pedir para os seus filhos ou netos como é que funciona. Então ali já começa a acontecer um diálogo. Então, essas greves que foram impulsionadas por essa juventude, por essas crianças, por esses jovens, eu acho que é a grande novidade desse momento atual. Estamos falando nós sabemos que efeito tiveram as manifestações dos anos 60 e do começo dos 70. Sim, foram significativas, sim. Foram doloridas para muitos, mas muitas conquistas ocorreram naquele período. E hoje, e as manifestações hoje, a tecnologia, exatamente. E a tecnologia, ela é um grande desafio nos dias de hoje. Que a gente precisa. Não era isso que eu já tinha encerrado, mas tudo bem, gente. Tem filhos, Isabela? Eu tenho filhos, tenho. Vamos ver. Nathalie, você está falando que trabalha mais com C40, com rede de cidades. Você concorda com essa história de que os prefeitos e governadores estão tomando mais o protagonismo desse assunto? Tem um papel ali? Eu acho que eu vou até pedir desculpas, talvez, pela minha grande mensagem do dia hoje, né? Que eu acho que eu vou ecoar as palavras, né, da Patrícia Espinosa, né, que é a secretária executiva da Convenção Quadro da ONU para as Mudanças Climáticas, onde ela fala que a batalha vai ser ganha ou perdida nas cidades. Eu acho que, de certa forma, a gente tem visto isso nos últimos eventos. Quando eu aceitei o convite para vir aqui, eu falei, ixi, Aline, eu não sou nem especialista em clima, né? Eu estou especialista em clima e também não tenho todos esses 13 anos de acompanhamento aí das negociações internacionais do Brasil, mas mais uma percepção mais pessoal, né? Do que foi e agora, olhando mais a fundo, o que realmente é, né? Eu acho que tanto, eu não acompanhei tanto o Climate, o Summit em Nova York, a Cúpula do Clima em Nova York, mas eu achei ontem uma informação bem interessante, onde havia mais de 103 regiões, governos regionais e cidades, e acho que mais de 80 empresas, já não me lembro aqui, eu até não tenho o número aqui, participando foram 102 cidades, 93 empresas e 12 grupos investidores em Nova York, né? Acho que o pessoal que está em Nova York talvez possa contar um pouquinho de como foi isso. E quando a gente vê que num grande evento que, de certa forma, né, estava ali para ser um esquenta para a COP, a gente vê que os países membros não vieram com grandes compromissos, né, não vieram com compromissos mais audaciosos, mais ambiciosos do que as evidências já apresentadas. O próprio governo brasileiro não falou, não participou. Quando a gente olha para a Climate Week em Salvador, onde a C40 esteve presente, teve sua representação regional, a gente teve a grande fala final do evento dos prefeitos, né? Então, acho que a fala do prefeito Bruno Covas também ficou muito na mídia, né? Que a questão ambiental não é direita nem esquerda, mas eu acho que tem um pouco
olhando assim, né, pela minha experiência de internacionalização de cidades, desenvolvimento urbano, eu acho que tem um pouco esse vácuo do governo federal, e não só no Brasil, né, mas desde que os Estados Unidos anunciaram, o Donald Trump anunciou que queria sair do Acordo de Paris, o próprio prefeito de Nova York se posicionou contra, colocou que a cidade de Nova York queria honrar o seu compromisso, né? Acho que tem um pouco desse vácuo político, né? Quando os prefeitos não veem no nível federal essa agenda sendo endereçada, mas eu acho que a gente também, tem presenciado um movimento crescente das cidades no diálogo internacional, né? Então, assim, algo que tem crescido nos últimos 30 anos. A gente vive num mundo cada vez mais descentralizado, então hoje, se a gente olha para os grandes países do mundo, né? Os governos são descentralizados, as cidades cada vez têm mais responsabilidades, e são as cidades que vão ter que lidar com as mudanças climáticas, né, no dia a dia. O dia que eu assumi a minha posição do C40 foi aquele dia que a gente teve, em março, uma grande enchente, houve mais de 10 mortes na região metropolitana, e foi bem o dia que eu comecei minhas atividades no C40. Então, que realmente a gente vê que são os prefeitos, são as cidades que vão ter que enfrentar esses desafios, né? Então, eu acho que, esse vácuo do governo federal, de governos nacionais em geral, tem trazido as cidades para a mesa, mas eu não acho que seja algo novo. Eu acho que ontem eu estava fazendo uma breve recapitulação desde 87, lá com a comissão Brundtland, e como o papel das cidades foi aparecendo dentro das grandes declarações internacionais, né, tanto pelo clima quanto pelo desenvolvimento sustentável, que eu fiquei falando, poxa, não é de hoje, né, que as cidades estão trazendo essa agenda, né? Então, em 72, já na primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente em Estocolmo, a gente tem um parágrafo lá falando sobre o planejamento das cidades. Então, que as cidades e a urbanização precisam ser bem planejadas, para que a gente tenha os maiores ganhos sociais, econômicos e ambientais. Aí em Vancouver, já em 76, né, a Declaração sobre os Assentamentos Humanos, que foi a primeira Habitat, a primeira Conferência das Nações Unidas para as cidades, a gente tem ali uma menção à palavra meio ambiente 8 vezes, mais ou menos, e sempre com oposição, a degradação do meio ambiente, né, a urbanização e a degradação. Aí em 87, já com o nosso futuro comum, né, o relatório Brundtland, que traz a definição de desenvolvimento sustentável, já tem um capítulo sobre o desafio urbano, onde a gente pontua que realmente considerar a cidade, quando a gente fala de um desenvolvimento que equaciona meio ambiente e desenvolvimento, vai ser um desafio. A gente chega em 96, quando você coloca desenvolvimento sustentável e meio ambiente na Declaração de Istambul, a gente vê uma sinergia cada vez maior. E é logo em 96 que o ONU Habitat é criado, que é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. Depois disso a gente tem um boom. Em 2004 a CGLU é criada, que é a Cidades e Governos Locais Unidos. Em 2005 nós, C40, somos criados. E daí, enfim, a gente vai culminar na agenda também 2030, Habitat 3, onde a gente vê cada vez mais o futuro urbano fazendo essa pressão. Então, eu acho que não é simplesmente um vácuo de liderança política nacional, mas onde a gente tem mais e mais uma grande responsabilidade das cidades em prestar serviços. É o primeiro local onde o cidadão tem contato com o governo, né? Então a sua demanda mais básica está ali. E a gente vê, principalmente no Brasil, uma descentralização cada vez maior de responsabilidades, né? Quando a gente não tem capacidades, nem técnicas, nem financeiras, para as cidades honrarem todos os serviços que elas têm que prestar aos seus cidadãos. Então, acho que esse boom de prefeitos e governadores, né, obviamente, bebe desse vácuo, mas também da grande responsabilidade que eles têm em garantir os serviços básicos num momento de crise econômica, no momento que a gente vê cada vez mais inundações, enchentes, enfim, está na mídia, a gente sabe que estão aumentando os desastres, né? Então, acho que essa resposta, eu acho que ela vem combinada com esses movimentos já de liderança das cidades também, nessas agendas de desenvolvimento sustentável. Acho que falei bastante. Vocês falam desse protagonismo jovem, desse protagonismo dos prefeitos. E você trouxe também
tanto essa força da atitude de querer colocar a mão na massa, de fazer, de inovar, seja ampliada com esse aparato técnico institucional, com essa força dos governos nacionais. Se vocês pudessem debater um pouco nesse sentido, como que a gente une essas duas forças com o intuito de fazer as duas crescerem? Voltando a falar da importância das manifestações, eu acho que assim, as ações não devem, a manifestação não deve se limitar ao ir nas ruas, em tais datas. Eu acho que a gente pode se manifestar, vocês jovens podem se manifestar dentro das suas escolas, dentro de casa, para fortalecer, sabe, o discurso. Porque isso começa a incomodar os governos, os políticos começam a se sentir incomodados quando eles recebem uma reclamação, quando eles leem uma notícia no jornal, quando eles veem as pessoas, sabe, que as pessoas estão mudando. Não é? Então, assim, vocês são como se fossem pequenas chamas dentro de uma escola. Você pode começar a conversar com um colega no horário de intervalo, e aí junta mais um, mais outro, e aí vem os professores, vão conversando com a diretoria, até uma hora que a escola vai ter que fazer uma solicitação para a prefeitura. Então vai chegar, de repente vai começar a chegar nas prefeituras, uma solicitação, 2, 3, 4 escolas vão estar solicitando remoção, por exemplo, da coleta de lixo reciclado, sabe, energia solar, pequenas coisas que estariam no âmbito, né, de uma prefeitura, de um governo. Então, eles começam a sentir essa pressão e eles estão percebendo agora, então eles já começaram a sentir essa pressão e eles começam a perceber que dentro da estrutura deles, eles não têm especialistas nesse assunto, porque eles foram estruturas que contrataram gestores para atender aquelas demandas super antigas. Então, hoje eles estão buscando diálogo conosco, com pessoas, né, como nós aqui, para uma breve orientação sobre como eles podem mudar. E eu percebo que eles estão começando a perceber que é simples eles mudarem ali dentro. Então, começa a acontecer, por um lado começa a acontecer um interesse deles já de começarem a abrir departamentos específicos para atender essas demandas. Não que eles estão conseguindo executar esses departamentos totalmente, mas pelo menos eles já... Se vem alguém fazer uma crítica, eles falam, não, nós já temos um departamento para cuidar desse assunto. E acho que aí vai começar essa forcinha, esses departamentos vão começar a fazer pequena força, como as mesmas faíscas que vocês começam a ser nas escolas, começam a ser dentro dessas estruturas governamentais. Porque quando eu cheguei na Assembleia Legislativa para conversar sobre esse assunto, eles já falaram de cara. A gente quer conversar sobre isso aqui, mas a gente já sabe que é uma causa perdida. E assim, os votos iam acontecer para aquela aprovação ia acontecer uma semana depois, e já sabiam que era completamente perdido. Por causa de uma série de interesses privados, como eu falei, de interesses privados que os políticos tinham naquele ali. Uma coisa assustadora, né? Porque é assustador imaginar que ainda o São Paulo, a Assembleia Legislativa devia estar discutindo como tirar os carros da cidade. Como as cidades inteligentes estão fazendo, e não como ter mais carros, porque vai ter mais carros ainda, vai ser mais barato na indústria de automobilística produzir veículos aqui. Mas você sabe, eu gostaria de colocar uma coisa em pauta, um desafio para todo mundo, para vocês também, a questão da carne. Eu não estou vendo a discussão da carne, fora do âmbito veganismo. Eu tenho estudado bastante o assunto. Vocês podem assistir o filme, por exemplo, o Cowspiracy, que é um filme de 2005. É um filme super velho, não, de 2013, que fala de pesquisas de 2005 que comprovam que o maior problema, a maior causa do desequilíbrio ambiental é a produção animal. Isso não sou eu que estou falando, eu nem preciso dar dados para vocês, porque Google isso e já vai vir imediatamente. O Cowspiracy fala muito desse assunto e tem uma série de outros filmes, inclusive brasileiros, que também falam desse assunto. No mundo existem hoje 7 bilhões de humanos e 70 bilhões de animais. Não teria esse número de animais se não fosse a produção industrial desses animais, principalmente bois, vacas, porcos e galinhas. 50% da alimentação que é produzida no planeta alimenta animais.
Então, não preciso falar mais nada para a gente já fazer uma conta que, se não produzisse tantos animais e continuasse produzindo tanto alimento, sobraria alimento para alimentar o mundo todo, nós não teríamos fome. E eu tenho sentido muita falta desse assunto, sugiro que vocês façam um encontro só sobre isso, porque é um assunto blindado. É blindado porque a força da indústria, principalmente da carne bovina no Brasil, a indústria é muito forte. Eles têm, isso gera uma economia para um ciclo muito grande de bancos, distribuidoras, transportadoras, não só os abatedouros, mas também os donos da terra. E no Cowspiracy eles até mostram um sujeito que sofreu ameaça de morte por ele ter ido contra os pecuaristas. É uma indústria muito forte. Então, o assunto tem que ser debatido, a gente tem que reduzir, sim, drasticamente o IPCC, o nosso consumo de carne. O resultado mais recente, o report mais recente do IPCC, que foi o Instituto que pautou em no máximo 1,5 graus para os próximos anos de aquecimento. O mais recente report conta que, se a gente não diminuir drasticamente o nosso consumo de carne, em 20 anos a Terra será um planeta seco, porque o processo é muito simples. Posso estar falando muito? Não, pode. O processo é simples, vou falar da Amazônia, né? Por exemplo, é simples assim. O pecuarista, que muitos deles estão lá em Brasília, do governo, ele estimula um sujeito a desmatar uma terra. Ele estimula. O cara vai lá e ele fala, você vai, tira toda a madeira e fica para você de presente a madeira. Então ele financia, inclusive a gente tem visto que o equipamento desses madeireiros, desses exploradores de madeira, são equipamentos que eles não teriam dinheiro para comprar sozinhos. Então assim, eles ganham equipamento para ir lá, cortam toda a madeira com um equipamento caríssimo e vão embora. Aquela terra fica abandonada. Eles colocam fogo na terra para terminar os tocos, terminar de eliminar outros elementos que seriam empecilhos para fazer pasto. Bota fogo, aí planta capim, bota ali meia dúzia de cabeças de boi para pastar. Aí o sujeito que startou a história lá do começo chega lá no governo e fala, tem uma terra ali que está abandonada, está sendo improdutiva, já não tem mais nem floresta e tem pouco lugar. Me vende essa terra que eu vou fazer uma criação de boi e vou pagar os impostos para o governo. Ele compra essa terra por um custo, só que tudo já estava previamente combinado. Ele paga um preço muito mais baixo do que seria o valor. Primeiro, aquela terra não deveria ser vendida nunca, porque é uma terra do governo, como é que se comercializa dessa forma? A famosa grilagem, isso aí. Mas a grilagem é aquele primeiro cara que foi lá. Esse cara, ele também faz parte do sistema de grilagem, mas ele aparece quando ele comprou a terra que pode criar boi. Só que é ele que proporcionou, ele que fez todo o processo para que aquela terra estivesse disponível para ele comprar. Criar gado é muito barato, é muito mais barato do que a agricultura, só que também tira emprego de muita gente, porque você não precisa de muita gente quando você tem uma criação de boi. Se um pecuarista for ouvir isso, ele vai falar, precisa sim, porque nós temos não sei o quê. Seria muito mais bem distribuído o dinheiro se fosse a agricultura. A pecuária, porque ele planta também soja para alimentar esses animais, soja alimenta também muito galinha. Então as terras ficam degradadas. Porque assim, fica boi, soja, galinha, porco, boi, soja, galinha, porco. E aí, em vez de recuperar a terra degradada, deixa a terra lá, para ela se recuperar sozinha, leva muito tempo para ela se recuperar sozinha, e aí ela vai fazer isso tudo em um outro espaço. E aí, é assim que o desmatamento vai aumentando. A principal causa de desmatamento na Amazônia é esse e queimadas. Então isso é super importante. Ou seja, cada vez que a gente toma um pedaço de carne, 2 campos de futebol são desmatados na Amazônia. Por quilo de carne. Por quilo de carne? 2 campos de futebol são desmatados na Amazônia.
Mas essa é a realidade, muita gente daqui não tem consciência disso, é um problema super importante mesmo. Uma outra dica é sobre a pata do boi, Conspiracy é muito bom, mas sobre a pata do boi vai olhar muito mais para aqui no Brasil, porque a gente tem 400 milhões de cabeças de gado aqui no Brasil e 200 milhões de pessoas. Então é super interessante vocês assistirem também esse documentário. Vou voltar para a pergunta da Mandinha, que é uma pergunta complicada, mas ela é necessária. Quando a gente está falando de clima, e não só de clima, de vários outros pontos, como gênero, desenvolvimento sustentável, a gente está, querendo ou não, pautando uma mudança de comportamento e de sistema aí que nossos pais, nossos avós não foram colocados dentro. E é uma ideia moral que também é muito difícil de ser quebrada, né? Em todos os sentidos. Eu também acredito que a gente precisa entender esse engajamento de 3 formas, né? A individual, de você se entender como transformador, fazer alguma coisa, pautar na escola, um processo coletivo, mas não são as únicas coisas que eu acho que devem ser feitas. E aí, por isso que eu acho que o terceiro é fundamental também, que é a parte política. A gente tem que entender que, por exemplo, movimentos como esse, Cestas pelo Futuro, Friday for Future, são movimentos políticos e, querendo ou não, a gente está dentro de um sistema político. A gente não vai mudar o processo se a gente não ocupa esses espaços. A gente tem, depois do boom dos Fridays for Future na Europa, o Parlamento Europeu sendo o 4º mais votado por pessoas ambientalistas, pela primeira vez na história do Parlamento Europeu. Então a gente tem que cada vez mais fazer isso aqui no Brasil também, ano que vem ano de eleição. A gente tem que colocar gente que a gente acredita e que a gente, sabe, quando brilha o olho, assim, velho, eu acredito no que essa galera tá fazendo, eu vou votar nela, eu não vou votar no filho da puta que tá criando mais processo ainda. Então eu acho que a gente tem que entender cada vez mais pegar a política na mão, ressignificar ela, e entender que se a gente não estiver naqueles espaços ali, tem um monte de galera muito foda decidindo pela gente. E aí tem um outro processo que é para contrapor essas grandes empresas, né? Quando a gente começa, engaja a fazer advocacy, tanto a nível estadual como a nível federal, a gente vê o quão potente é as grandes corporações mesmo fazendo advocacy. Os grandes bancos criando um merchandising do meio ambiente, mas está tentando passar projeto filho da puta que vai incentivar a grilagem, que vai incentivar tudo que o nosso sistema está envolvido. Então, cada vez mais a gente tem que votar em pessoas que estão contrapondo essa ideia, e eu só acredito que só assim a gente vai conseguir transformar. É uma transformação que vai demorar tempo, mas é um tempo necessário. E aí eu entro em outra pauta, que é uma pauta que eu sempre falo, que é de educação climática. A gente, para além dos processos de desenvolvimento individual, coletivo e político, a gente precisa criar campo para que essas futuras gerações tenham acesso a esse conhecimento de mudança de comportamento e entendimento de crise climática. Eu sempre falo também que na Europa as greves pelo clima começaram a ficar forte agora, mas o movimento de greve existe desde 2015, com o Acordo de Paris, que foi uma coisa muito forte na Europa em 2015. Mas, desde os inícios dos anos 2010, estados nacionais começaram a fortificar suas políticas de educação climática. A gente tem a Noruega, a gente tem a Alemanha, a gente tem o próprio Reino Unido, pautando coisas, políticas educacionais que na escola, no ensino básico, vão falar com as crianças sobre o que é mudanças climáticas, o que é aquecimento global, o que é que isso está afetando a gente. E aqui no Brasil a gente não tem acesso a esse conhecimento. E é um lobby ferrenho que precisa ser feito dentro do Ministério da Educação, dentro do Ministério do Meio Ambiente. E aí agora a gente tem um desafio novo com a reforma do ensino médio, né? A gente precisa pensar em um currículo base que inclua esses temas para que essa geração seja formada e que
tem daqui, para além de, quando eu estou voltando, questões como segurança, como saúde, como habitação, que são super importantes, questões de meio ambiente e clima também seja pauta, porque a gente está falando de moradia também, a gente está falando de saúde, a gente está falando de segurança, de felicidade. E isso tudo está envolvido. Sou muito dessa seara, assim, formar a gente para fazer a transformação mesmo. Deixa eu responder essa pergunta que eu ainda não respondi. Claro. Quando a Amanda fala, né, como unir juventude, né, vou dar uma perspectiva desde o ponto de vista de cidades, mais uma vez falando de capitais, tá? Não tenho experiência com cidades pequenas, eu sempre trabalhei com cidades grandes. Um pouco da nossa experiência é com o C40, né? Não só nas 4 cidades que a gente trabalha aqui no Brasil, mas 9 cidades da América Latina. Eu acho que o que falta na discussão é quem faz o que e quando, né? Tipo, a Greta não é a primeira adolescente que subiu ali na ONU para falar que é urgente fazer algo, né? Já em 92, na época de 92, a gente teve a Severo, o Duque, também trazendo isso, e quando eu fui convidada para hoje, eu fiquei pensando o que mudou, ou quais são as oportunidades que a gente tem hoje, né? De que novo engajamento a gente está falando para essa juventude, e eu que estou quase saindo, né? Que nem a Aline falou que está saindo ali da juventude, eu também estou quase saindo dessa linha, dessa faixa etária. Mas assim, o que muda, né? Eu acho que os relatórios do PCC trazem a urgência do problema. Acho que a gente tem, pela primeira vez, uma maior facilidade de mobilização pelas redes sociais, para o bem e para o mal, eu acho. Mas a gente entender quem faz o que e quando, né? O que a cidade pode fazer desde agora, o que o Estado pode fazer desde agora, o que o governo federal pode fazer desde agora. Né, o que eu, como indivíduo, posso cobrar a cada uma dessas esferas, eu acho que é uma discussão que está faltando ainda. Quando a Isabela fala, não estão preparados, eu tenho a discordar, Isabela. O Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, há muito tempo, tem uma boa política ambiental consolidada, tem quadros super capacitados. Quando a gente olha o Estado de São Paulo, a quantidade de produção de informação, de dados, eu acho muito simplista a gente falar que não estão preparados. Talvez eles não estejam preparados para receber algumas demandas, né? E eu acho que a gente faz parte desse diálogo, a gente encontrar esses caminhos juntos. Ou para fazer políticas públicas que dialoguem. Exato. E eu acho que daí acho que a gente entra numa coisa que eu queria até trazer para hoje, nas perguntas que a gente tinha mandado, como é que a gente repensa ao próprio setor público frente à crise climática, né? Eu acho que tem duas agendas que têm se colocado para o setor público mundialmente, né? E também estou trazendo um pouco a sardinha aqui pro meu campo de conhecimento, mas quando a gente fala de formulação de políticas públicas hoje, a gente mais e mais está olhando para o cidadão. O cidadão não quer mais saber se a Secretaria de Meio Ambiente que faz tal coisa, ou se a habitação que vai fazer tal coisa, ou qual é o responsável da mobilidade urbana. O cidadão quer uma resposta ao problema, e a urgência climática, a emergência climática traz assim, mais e mais essa frustração do cidadão não conseguir entender quais são os canais para isso, né? Quando a gente fala de clima, né, e quando a gente fala de planos de ação climática, o grande desafio que a gente coloca aqui para as cidades a gente fala mainstream, né, em inglês, como é que você integra a dimensão climática no fazer da política pública como um todo, né? E eu acho que isso é muito difícil quando a gente ainda tem um poder público, não só no Brasil, mas em qualquer outra cidade do mundo, ainda se organiza muito em caixinhas, né, em silos, onde a decisão de mobilidade não fala com a decisão, sei lá, de habitacional. Então tem tipo, eu acho que esse é o ponto. Assim, existe a Secretaria da Mobilidade, ou que eu enfim, a pasta, né, da mobilidade, do meio ambiente, etc. Mas para atender as questões emergenciais de hoje, não existe. Então, quando eu falo não tem. Tem pro forma, porque precisa ter, porque sempre precisou existir. Agora, nós estamos vivendo hoje uma situação muito particular, sabe? Que é assim, que ninguém esperava que ia acontecer. E tem que ter um processo. Ninguém esperava, né? Não, os cientistas falam, eles se assustam todos os dias porque o que eles achavam que ia acontecer daqui a 50 anos está acontecendo agora. O que eles achavam que ia acontecer daqui a... Eu ouvi uma coisa interessante, que assim,
O que ia ser nunca é daqui a 50 anos. Sabe? Nunca vai acontecer uma coisa. E o futuro é daqui a 20. No futuro vai ter uma tragédia, vai ser daqui a 20. Então, assim, essa emergência, o nosso sistema, o nosso governo precisa entender. Porque quando a gente vê que o Dória está fazendo esse benefício para automóveis, ele não tem noção do que está acontecendo, gente. Porque assim, isso vai contra tudo que o mundo inteiro está plantando. Então, eles precisam correr mesmo, agilizar o processo de compreensão e de implementação de uma sistemática que possa atender as necessidades que a gente tem hoje. Eu só queria finalizar um pouco a ideia, né, que eu acho que o que traz, eu participei também de um debate há 2 semanas atrás sobre o movimento maker e mudanças climáticas, como é que a gente combina essas duas pontas. Então, quando a gente fala de inovação, mudança climática, né, protagonismo jovem, a gente está sempre indo para o cidadão como centro da política pública. E eu acho que isso é uma tendência em administração pública, é uma tendência também que vai de encontro com essa emergência. Não importa se é a Secretaria de Transporte, se é a Secretaria do Verde, se é a Secretaria de Habitação, mas o cidadão quer uma resposta para isso. Então, assim, encontrar esses pontos de diálogo, acho que é fundamental. O próprio relatório do PCC de 1,5 graus, ele já estabelece uma sinergia entre os ODSs e a agenda climática. Então, o mundo a 1,5 graus, né, a gente frear o aquecimento global até 1,5 graus, ele também traz ganhos para a gente promover a Agenda 2030 como um todo. E que governo local não quer maior inovação em tecnologia, né, ter maior competitividade? Que governo local que não quer reduzir as suas desigualdades, melhorar a saúde pública, a qualidade de vida? Isso tudo são metas que governos subnacionais têm para si, que têm dentro das suas competências legais, promoção da saúde pública. Isso tudo já existe, a gente não está falando nada de novo para o governo subnacional. E eu acho que, mais uma vez, aí a gente vê a liderança dos governos subnacionais nessa pauta, aos trancos e barrancos, porque o nível, a rapidez, a urgência que a gente tem são maiores do que nunca, muito grande. E eu acho que, para finalizar e responder a questão da Amanda, a gente precisa pôr os pingos nos is, né? Quem faz o que e quando. Quando a gente pega os planos de ação climática, já são 11 cidades que têm planos de ação climática pelo C40, né, já aprovados, e são planos em linha com as ambições do Acordo de Paris. Quando a gente olha para esses planos, nem todas as cidades têm todas as respostas e nem as cidades não podem fazer tudo sozinhas. A gente fez um estudo do C40, que foi um estudo que orientou esse compromisso que a gente lançou às cidades, que é o Deadline 2020, prazo 2020, em que a gente mostrou que as cidades sozinhas conseguem já fazer 5% das ações que são necessárias para elas ficarem dentro do seu orçamento de carbono, em termos de mitigação, né, de emissões. Então, 5% são ganhos rápidos que a cidade já pode fazer. Então, como repensar as cadeias de alimentação na cidade, pensar uma economia circular dos alimentos, compostagem desses resíduos, isso tudo são ganhos rápidos que cidades nunca podem fazer. Aí a gente entra numa outra seara de ações que vão demandar uma maior conexão com outros níveis de governo, né? Então, para a gente mexer na mobilidade de uma cidade tão complexa como São Paulo, não adianta só a prefeitura falar, ok, vamos aprovar a lei e descarbonizar toda a frota. Isso é um mega passo. São Paulo está sem referência no mundo. Então, assim, eu acho que tem um arcabouço já, mas, assim, não vai depender só da cidade, né? Como é que o Estado e a prefeitura vão se organizar para melhorar a mobilidade urbana na cidade? A gente tem mais ou menos aí, por modo principal, 11% das viagens feitas em metrô, né? A gente pega, tipo, o metrô CPTM tem 18%. Então tá, o que Estado e Prefeitura podem articular nessa pauta? E finalmente a gente entra já no nível federal. Ok, Prefeitura e Estado vão fazer tudo o que está possível, mas se não descarbonizar a matriz energética, assim, tudo que a Prefeitura fizer, assim, posso colocar os melhores ônibus na rua, né? Ou, enfim, como é que a gente luta contra interesses, né, mais poderosos? Não adianta nada ter uma visão muito clara no nível local, se no nível federal a NDC, né, não andou, e a gente não vai ter descarbonização da nossa matriz energética, né? Então, assim, o que a gente tem que cobrar de cada nível, o que dá para fazer hoje e como a gente consegue juntar essas demandas agora, assim, mobilizando muita gente, mas também garantindo que a gente não se perca no debate, comece já a olhar muitas coisas muito pragmáticas que a gente possa fazer. Então, o IPCC já apontou, as grandes ações têm que ser feitas até 2030. A
gente no C40 colocou para as cidades fazerem os planos até 2020. Então elas têm que terminar esse plano. Não vai ser o plano mais perfeito do mundo. As cidades que a gente vê os planos que já foram aprovados, Londres, Nova York, elas têm uma série de e se. Então várias ações que são condicionadas a ações do nível nacional também. A gente começar a entender esses e se's e a gente começar a cobrar esses e se's de governos locais e governos nacionais me parece uma urgência no momento desse debate. Desculpa, eu sou apaixonada por cidades. Tá envolvido não no C40, mas no Fórum Brasileiro, tem sido um governo subnacional. Na Under Two Coalition também. Envolvido nas questões do governo de São Paulo, que acabou de liberar ICMS para a indústria automobilística. Então, vai na linha do que você tem falado sobre a prática e a teoria, né? O discurso e a prática. Isso tem acontecido muito, desculpa. O que eu queria falar é exatamente nisso, porque o tema de mudanças climáticas, ele é um tema filho da puta, velho. Por quê? O que é que acontece? E eu comecei a entender isso quando eu comecei a participar das conferências de clima. Por quê? O que coloca a gente nesse momento é o sistema que a gente está envolvido, que é um sistema capitalista, consumista, e que quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de man-made, né? As mudanças climáticas provocadas pela humanidade, que vem em decorrência da Revolução Industrial. Por isso que todas os processos de contabilidade científica são depois, pós-Revolução Industrial. E é um sistema capitalista que está olhando para o lucro e que ou a gente decide criar um novo sistema e ser os radicais, estamos no novo sistema, ou a gente vai solucionar os problemas dentro do próprio sistema. E é isso que a ONU faz. A ONU soluciona o problema dentro do próprio sistema. Só que a gente vive em um processo de economia global, por exemplo. A gente passou 20 anos conversando sobre mudanças climáticas e os governos literalmente cagando para o tema. Foram 20 anos da galera. Copenhague em 2019, que era esperado lá, Paris era para acontecer em Copenhague, 5 anos antes, mas não teve acordo. Rio 92. Rio 92, que foi quando começa tudo, e não se chegou em nenhuma conclusão, porque até ali, 2010, 2011, mudanças climáticas eram uma coisa importante, mas não estava afetando tanto a economia, blá 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 blá. Quando a mudança climática começou a afetar a economia de forma direta, ela falou, não, peraí, agora a gente está perdendo dinheiro. Tem mais os dados sobre isso, são as seguradoras. Exato, são as seguradoras. E aí, eu lembro de uma fala em 2014, na COP20 de Lima, que naquela época era a vice-presidente do Banco Mundial, eu não recordo o nome dela, mas ela estava falando em uma mesa e ela falou assim, vocês têm que parar de pensar que a gente está em uma conferência sobre mudanças climáticas, a gente está em uma conferência sobre economia global. E tipo, os governos não estão aí, e aí literalmente o governo não está nem aí que tem gente morrendo. Não está nem aí que tem gente morrendo, eu estou aí quantos milhões eu vou perder, porque a gente está solucionando o problema dentro desse sistema, que é um sistema capitalista que só está olhando para o lucro. E aí, por isso que é difícil essas mudanças mais estruturais, justamente porque que você falou. Não adianta nada o São Paulo, de uma hora para outra, falar agora a gente só vai fazer renovável, sei lá o que, sendo que a gente tem todo um sistema internacional que não vai investir no processo, e aí, em vez da gente sair na frente um pouquinho, a gente vai se fuder mais ainda, porque a gente tem uma discrepância mesmo de norte global e sul global. Então, e aí por isso que vem que é a discussão principal dentro da Conferência de Clima, que são as responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Por que os países ficaram 20 anos para fechar o Acordo de Paris? Porque o Brasil tem uma responsabilidade totalmente diferente dentro de uma cadeia global do que os Estados Unidos. Os países desenvolvidos, eles têm uma responsabilidade histórica, porque a poluição no mundo foram causadas por eles. E aí processos são de consenso dentro da ONU. A gente fica ali 20 anos discutindo que Butão, eu não vou assinar um compromisso que me dá a mesma responsabilidade dos Estados Unidos. Olha a minha emissão, eu não estou emitindo isso. Pelo contrário, eu estou sentindo os impactos que os Estados Unidos está emitindo. E aí que vem uma discussão importante, que entrando nesse de COP25, a gente está em 2019,
2020 começa a valer o Fundo Climático Global, o Fundo Verde Global, o DCF, que foi criado em 2009 como uma das soluções para solucionar essa preocupação de tipo, como é que os países em desenvolvimento vão conseguir continuar na economia, porque a gente não está saindo do sistema capitalista, a gente está continuando no sistema capitalista. E aí os países, esse é o acordo de 2009 em Copenhague, fala, a gente vai criar um fundo que a partir de 2020 a gente vai ter 100 bilhões cada ano, 100 bilhões de dólares cada ano, para os países em desenvolvimento poderem criar medidas de ação, de adaptação, mitigação às mudanças do clima, sem se fuder tanto para fazer isso acontecer, porque os países em desenvolvimento não têm mesmo as capacidades de transformação e de transição que os países desenvolvidos têm. Se todos os países desenvolvidos, se hoje o G7 quiser falar, a gente solucionou a crise climática, o G7 vai falar, a crise climática está solucionada. E por isso que é difícil um consenso global e uma discussão global, porque é uma discrepância mesmo e é uma injustiça muito grande a nível global, porque eu criei o problema, eu estou colocando a solução, mas todo mundo agora tem que solucionar comigo. E essa é o grande boom assim, das discussões climáticas. E por que o Acordo de Paris deu certo? Porque a ONU ficou 20 anos nessa lógica de a gente vai colocar uma meta para vocês seguirem e aí a gente vai ver se vai dar certo. Isso foi o que foi feito com o Protocolo de Kyoto, e o Protocolo de Kyoto não deu tão certo. O Protocolo de Kyoto foi só para os países desenvolvidos e aí até a própria secretária executiva ajudou muito, a Isabela Teixeira também ela teve um papel muito forte nisso, que a gente não vai chegar a um acordo se a ONU colocar uma meta, a gente vai ver quanto cada país tem capacidade de reduzir suas emissões até 2025 e até 2030. E o Acordo de Paris é basicamente isso. Todo mundo em uma mesa, foi para um bar, bebeu um monte de cerveja, e aí no final cada um deu um pouquinho para pagar a conta. Só que a conta não fechou no final, como nunca fecha no bar, né? Sempre tem alguém que quer para pagar mais. Então, nesse caso, até o momento quem está pagando mais é a gente mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu e é exatamente essa a dificuldade de você falar de clima a nível global. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Você falou que desde uma Lula, uns falam em esforços um pouco melhores sobre clima, outros menos, como agora, mas ambos mentiram, de uma maneira geral, sobre o Brasil. Passam uma imagem, vem pra cá fazer outra coisa. Eu queria saber, assim, se esse movimento negacionista, se o papel da agropecuária, porque o Brasil é a matriz econômica hoje, uma das grandes matrizes econômicas do Brasil é a agropecuária, né? O agronegócio. Vocês acham que esse lobby que envolve a Amazônia, desmatamento, que é uma das bases econômicas do Brasil, esse fenômeno desse setor é quem tem pautado o governo para mentir nesses lugares de discussão global, ou não é só isso? O lobby do setor do agronegócio tem influência nas políticas públicas globais de redução de emissões no Brasil para vocês? E não é ao mesmo tempo. Porque, existem sim os filhos da puta que vão lá fazer lobby e fazer contra, mas tem muita gente muito séria que está querendo discutir, especificamente aqui no governo Bolsonaro. Eu acho que está acontecendo um pouquinho do contrário. O pouco que está se falando de clima está sendo por causa do setor agropecuário, porque o setor agropecuário está dentro do sistema internacional que está olhando para as metas de clima e a nível internacional o Brasil fica queimado com isso e vai perdendo dinheiro. O que não é a melhor coisa do mundo, porque a gente está falando do mínimo, do mínimo, do mínimo. Mas eu acredito que se conversar bem, todos dá para sair um pouquinho de aliados aí. Mas existe um lobby institucional assim, de governo federal, mesmo, por exemplo, a gente tem o Plano Safra, que é o que vai dar incentivo para a agroindústria agropecuária no Brasil, e a gente tem o Plano ABC, de agricultura de baixo carbono. O Plano ABC foi totalmente esquecido
ao longo dos anos. Desde o governo Dilma, cada ano o orçamento para o plano ABC ia diminuindo. Hoje eu realmente nem sei quanto é o orçamento para o plano ABC, que é um orçamento ínfimo, mas em contrapartida o plano safra só vem aumentando. E a gente precisa entender quais são as diretrizes do plano safra, o que é que esse plano está fazendo, quais são as tecnologias que está sendo incentivada junto com o orçamento público, que é o orçamento público. A gente está falando aí de 200 bilhões de reais anualmente. Isso é muito dinheiro que pode estar sendo investido para uma forma de produção ou outra. E é incentivo fiscal, é incentivo do governo. Eu enxergo nessa visão. Assim. Eu não diria que as empresas forçam o governo a mentir, né, como você colocou na sua questão, mas o governo tem muito interesse em proteger algumas empresas, sim, por lobby mesmo, por arrecadação, né, de economia e por uma ignorância mesmo, porque o nosso governo ele vê hoje tudo bem, durante anos a agropecuária era ok, ninguém via isso como danoso para o meio ambiente. Hoje em dia que estamos vivendo a emergência climática, estamos apontando esse setor, por exemplo, como um dos causadores, os esforços deviam estar sendo dedicados a conversar, então, o que nós vamos fazer? Sabe, ter um diálogo com esses produtores, que não são só os produtores que têm interesse nisso, tem também, não é só a agropecuária, são todos os bancos, são todos aqueles que estão no topo da pirâmide que têm interesse em manter os seus privilégios. Então, os esforços deveriam estar dedicados a conversas sobre como passar por essa transformação. Da mesma forma, então assim, temos que conversar sobre como parar de explorar petróleo, combustível fóssil. Desde 1970 que nós pudemos explorar petróleo até 1970. Desde 70 nós estamos já explorando o que não seria permitido para se explorar no nosso planeta, como o petróleo. E só agora a gente vai falar sobre esse assunto? Ok, então vamos falar. É duro, é difícil, tem que rasgar, não pode passar uma lei como essa. Sabe, a coisa tem que ser, então assim, tem que ir pra rua, tem que gritar. Nós estamos fazendo pouco. Essa consciência do que precisa ser feito precisa habitar dentro de cada um de nós, porque a gente não pode deixar que as injustiças aconteçam em nenhum momento, em nenhum âmbito. E não tem nada mais importante hoje do que as questões climáticas. É o assunto mais importante. Sim, câncer é importante, coisa é importante, mas as questões climáticas estão afetando tudo. Então nós precisamos tratar isso cirurgicamente, sabe? Com ferramentas cirúrgicas. Quando a gente fala de Amazônia, por exemplo, tem uma economia, o Carlos Nobre fez um depoimento bonito outro dia, no sínodo mesmo, no discurso dele, ele fala de quanto a biodiversidade pode gerar de economia para o mundo inteiro. Ou seja, nós não estamos falando que aquela terra só precisa ser dada, praticamente dada por um pecuarista, ele criar boi, porque é a única forma de se gerar economia. Nós não podemos acreditar, como o nosso governo atualmente fala, que a Amazônia, debaixo da Amazônia, tem todo o dinheiro que o Brasil precisa para viver. Sabe? Nós não podemos acreditar no que ele diz, que aqueles anjos, os indígenas, que protegeram a terra, aquelas terras até hoje, são dispensáveis. Nós bebemos água que veio de nascentes da Amazônia, que só existem porque há 500 anos eles cuidam para nós, porque eles estão lá desde muito antes de 500 anos. Então, é muito grave o que a gente está vivendo, e nós não podemos ficar quietos, nós temos que nos mobilizar, não só apontando o dedo, mas também trazendo soluções. Bom que a gente está aqui conversando, e que outras conversas existam em setores científicos mesmo, para a gente conseguir chegar nesses produtores e mostrar para eles por que eles precisam mudar. Senhor pecuarista, o senhor quer continuar ganhando dinheiro? Tem outras formas do senhor ganhar dinheiro. Nós não estamos falando para eles pararem de ganhar dinheiro, não tem nem problema em ganhar dinheiro. Não tem nada de errado, a questão é como você ganha e como você gasta esse dinheiro. É esse diálogo que precisa ser cada vez mais realizado, todos os anos. Essa é a minha opinião. Eu tenho, acho que mais
para acrescentar, eu concordo bastante com as duas opiniões. Acho que a água pontua que tem muitos esforços, né? A própria Kátia Abreu tem liderado muito, acho que é bem engraçado. Ela criou dentro do Ministério do Meio Ambiente, né, um departamento para pensar as questões ambientais dentro da agropecuária. Eu não acompanho muito a discussão, mas me parece também, do ponto de vista da agropecuária, mas me parece também que um certo posicionamento está sendo feito para defender uma agropecuária de baixa produtividade, né? Então, assim, a gente está defendendo alguns poucos, né? E talvez não olhando para a gente, né? Não no meu caso, mas a gente vê esse discurso de defesa de uma agropecuária extensiva em uso da terra, que não é produtiva, quando a gente não pode colocar o agronegócio como um todo, né? Ali dentro tem muitos players que estão interessados em melhorar sua produtividade de uma maneira que seja mais sustentável, né? Não estou aqui fazendo uma defesa agropecuária, mas acho difícil a gente colocar todo mundo num bolo só. E eu acho que é muito engraçado que alguns dos esforços, né, de mudanças climáticas que a gente tem ouvido, né, do governo federal vem exatamente do mapa, né, do Ministério do Meio Ambiente. Mas não tenho muito mais a acrescentar. Bom, a gente tem, nesse novo governo, aí a gente viu posicionamentos muito duros em relação negando, ou, enfim, falando números que não são reais em relação à questão climática, em relação à Amazônia. E agora a gente está prestes a entrar numa nova conferência das partes da ONU, que é a COP25, aqui no Chile, na América Latina, então vai ser um momento bem importante para esse assunto. Eu queria entender de vocês, como vocês veem essa COP na América Latina, qual a importância que ela tem, se ela também tem a mesma importância que teve Copenhague, Paris, ou se é uma COP um pouco mais fraca, e como vocês acham que o Brasil vai estar lá no Chile agora em dezembro? Ou vocês, como sociedade civil, vão ou não vão estar? Como vocês estão vendo o Brasil na COP25? Eu acho que é interessante falar que desde que a COP foi decidida, ela era considerada uma COP de transição. Essa é uma COP do Chile. Quando a gente chama uma COP de fraca, a gente chama uma COP de transição. É COP de transição. Isso significa que não vão ser fechados acordos super importantes na COP. Mas o que na minha opinião vai acontecer, as greves pelo clima e o próprio evento agora de Nova York colocaram a discussão climática num outro patamar. Então, antes de acontecer o Climate Summit de Nova York, se achava que Nova York ia ser mais importante que o Chile. Quando se percebeu que Nova York foi um fracasso, literalmente todas as pessoas estão colocando muitas esperanças no Chile. Fracasso como? O fracasso porque não teve ambições muito diretas do país. Porque o que foi o Climate Action Summit? Foi o Gutierrez, que é o secretário-geral da ONU, fala as metas do Acordo de Paris estão muito pouco ambiciosas. Vamos se reunir para ver se vocês apresentam as metas mais ambiciosas. Chegou lá, os países apresentaram a mesma coisa, não falaram nada de novo. Então tem uma necessidade mesmo de sociedade civil por mais ambição, e eu acho que a COP o espaço da COP vai ser isso. Então vai ter muita pressão de mídia, das greves, de um setor como um todo da COP. Vai ter muita gente dentro da COP fazendo lobby específico para os países aumentarem as ambições dos seus NDCs nacionais, para aumento de emissões voluntárias, né, porque as emissões obrigatórias só são a partir de 2022, se não me engano, 2023. E é o último ano antes do acordo começar a valer. 2020, né? 2020 começa a implementação do acordo. E eu acredito também que vai ter muita discussão sobre financiamento, porque é ano que vem que começa a valer o Fundo Verde Global, que tem que ter 100 bilhões, e eu, se eu não me engano, tem tipo 12 bilhões em 10 anos, tem 12 bilhões lá, e tem que ter 100 bilhões até ano que vem. Eu estou muito curioso para ver como que isso vai desenrolar. E como que, principalmente os países desenvolvidos, vão começar a pôr dinheiro, assim, tipo, o meu maior
curiosidade. E o Brasil? O Brasil vai ter um papel nenhum, né? Quando os países mandam representações para esses encontros, né, como a COP, é claro que é importante que exista a COP no Chile, é claro que é importante que ela seja no Chile, não é descentralizado como está acontecendo na Europa. Agora, quando os países mandam seus representantes, eles já deviam estar mostrando um planejamento que já existe, não é? Para pequenos detalhes serem discutidos e negociados por causa de relações com outros países, mas que nós não temos isso. Quando a gente analisa que o nosso governo é um governo burro, é porque é um governo que está pensando a muito curto prazo. O nosso ministro do Meio Ambiente, quando ele faz as escolhas que ele faz, ele não sabe em que planeta que ele vive, ele não sabe quais são os danos que ele já sofre. Ele e os filhos dele já sofrem por essas questões, por causa do impacto que o nosso sistema está provocando no meio ambiente. Então, assim, quando o sujeito pega uma terra e planta soja depois de 3, 4, 6 anos, essa terra fica improdutiva, é um jeito burro. Assim, permitir que esse sistema permaneça, mais carros com subsídios fiscais, que vão mais poluir, quer dizer, é burro, porque não pensa no que está acontecendo assim, em cima da sua própria cabeça, não pensa no que vai acontecer no período que eles próprios vão estar vivos, porque não é que eles não estão se importando com o que vai acontecer daqui a 100 anos, que eles não estarão mais no planeta, não. É esse que é o susto dos cientistas que hoje em dia eles achavam que os danos nós não íamos ver, e que a gente agora estão assustados é porque é justamente o contrário. Então, cientistas como o Carlos Nobre, por exemplo, eu acho lindo quando ele para de fazer a análise que ele fazia para buscar as soluções imediatas para a urgência que nós estamos vivendo. Isso é inteligência. Ele devia estar dialogando com o nosso ministro do Meio Ambiente e com outros membros do nosso governo, sabe? E não os bancos e os industriais, etc. Eles estão priorizando, estão olhando para o lado errado. Não é o que acontece em países desenvolvidos, como na Suécia, que é o país onde as crianças tiveram essa liberdade em torno da Greta, como acontece com Macron. Podemos dizer que Macron não seja o ideal presidente de um país, mas ele tem um diálogo aberto, sim, com as pessoas para buscar soluções. Ele está tentando, ele vai lá ouvir, ele conversa. Ele, na época das greves dos coletes amarelos, ele passava, eu acho que ele dedicava 40 minutos por dia para conversar com produtores locais. Quando a gente pensa em parar com a pecuária, não é? Para desenvolver mais agricultura, incentivando agricultores locais, a gente está contribuindo com que as pessoas se mudem menos para as grandes cidades. Não é verdade? Que elas possam até ter um desenvolvimento de agricultura até nas cidades. A gente está beneficiar agriculturas familiares. É fundamental para um país como o nosso, que tem tanta terra, tem um clima tão espetacular e que está provocando tantos problemas com essa terra dedicada principalmente à agricultura. Você 40 vai estar na COP? Bom, tudo indica que sim. Eu ainda até conversei com o Ilan, que é o nosso diretor adjunto da América Latina. A gente ainda está pensando na nossa participação, não tem nada definido para falar para vocês agora. Acho que algumas tendências que a gente tende a observar desse evento ser feito na América Latina, e é uma atuação que a gente tem tido fortemente na América Latina, é a questão dos transportes urbanos, né? Acho que a gente tem que observar uma participação de prefeitos grande, né? Eu, do ponto de vista do governo federal, mas eu não tenho muita opinião formada, mas porque essa era uma conferência que acontecer aqui e que já em dezembro do ano passado já foi passada para o Chile, porque a gente não pôde receber a conferência, né? Agora, do ponto de vista das cidades, eu acho que a gente tende a observar essa grande participação dessas cidades. Ainda não temos nada definido para o C40, mas duas agendas que eu acho que tendem a ganhar destaque é a questão dos transportes na América Latina, principalmente porque a C40 tem tocado um projeto que se chama Zebra aqui na América Latina,
que é o Zero Emissions Bus Rapid Acceleration, em outras palavras, como acelerar a implementação rápida de ônibus zero emissões. Então esse é um projeto que a gente está tocando em São Paulo, Medellín, Santiago e Cidade do México, apoiando as cidades a facilitar a implementação de veículos zero emissões. Por que a gente está falando de transporte público? Porque são cidades onde o transporte público já é muito utilizado e onde tem uma oportunidade. Eu acho que esse pode ser um tema também aí que vai permear essas discussões, do ponto de vista das cidades. E eu acho que essa COP também traz um elemento de capacidades, né? Então a gente está falando também, tem uma série de chamadas que foram feitas, inclusive para governos locais, de fortalecimento de capacidades para implementar a agenda climática, né? A gente sabe que as cidades não têm todas as capacidades, as pessoas estão construindo essas capacidades. Então acho que a questão de dados e como melhor orientar a ação climática no nível da cidade também tende a ser talvez um tema de interesse das cidades nessa COP, isso do ponto de vista dos governos subnacionais. Tem acho que dois outros tópicos que vão ser muito importantes. Oceanos, né? Porque a COP, o tema da COP que o governo do Chile quer pautar é esse. Então a discussão sobre oceanos mundialmente vai ser bem forte. E acredito também que a Amazônia também vai ganhar uma dimensão importante pela COP estar sendo na América Latina e por ter vários países da América Latina também. Gente, deixa eu aproveitar uma pergunta mais direta, acho que para o Iago e para a Isabela, pelo lance das organizações da sociedade civil e essa COP. O governo anunciou, Itamaraty anunciou que, diferente de todas as outras edições, ONGs e pessoas da sociedade civil, afins, não vão fazer parte da comitiva, não tem como se inscrever e tudo mais. O que vocês acham? Qual vai ser essa relação, qual vai ser essa postura das organizações da sociedade civil que vão se jogar para lá? Vocês vão ter espaço de fala dentro do evento? Vocês têm eventos organizados para levantar as bandeiras e fazer mais eventos? Estão se organizando com outras organizações da América Latina e do mundo para... Né? Já estamos todo mundo credenciado. Mas como é que vocês... Não, foi uma dificuldade sim. Isso é super importante dizer que o Brasil era o único país que credenciava a sociedade civil. E levava delegações de 900 levava pessoas. delegações de 900 pessoas. Nenhum país do mundo faz isso. É muito difícil você conseguir credencial de governo. Do maior dos menores, né? Porque não é o único espaço, né? A credencial de governo é uma das credenciais que entra na conferência. Tipo, a gente vai ser... o que acontecia nos anos anteriores é que a gente podia entrar em salas específicas de negociação, ter contato mais direto com alguns negociadores, mas que não muda muito. A gente está... O processo das COPs é um espaço muito fechado. Os negociadores vão estar tomando café onde a gente vai estar tomando, vão comer onde a gente está comendo. Então, entrar em contato com eles é muito mais fácil nesses espaços internacionais. Foi uma dificuldade para a gente achou que não ia conseguir credenciar nossa delegação. A gente está levando uma delegação de 14 jovens que compõem a delegação e vão mais 6 do Engaja também, fora da delegação, mas são da organização também. A gente conseguiu credencial para todo mundo. Então isso é super importante falar. A gente vai estar lá, vai ter os eventos, vamos estar fazendo manifestações, vamos estar falando em plenárias, porque como governo a gente nunca fala, a gente não tinha o direito de falar como governo, então a gente já tinha meio que esse espaço não era nosso, a gente só tinha credencial para entrar em determinados espaços, mas a gente não podia falar em nome do governo ou falar em espaços do governo. Então a gente faz parte de coalizões, por exemplo, o Engaja é parte da IMUNGO, que é a Constituição de Jovens dentro da COP, e aí a gente tem 2 minutos de plenária por dia. Então isso a gente consegue falar na plenária principal da conferência. E esses espaços vão continuar existindo, né?
Bem isso que ele falou, assim, o fato de ter restrições só aumenta a curiosidade para com essas iniciativas. Então tem uma programação oficial, mas tem dezenas de outras programações paralelas que as pessoas vão fazendo costuras, passando por todas. Então não falta voz para ninguém. Mas uma pergunta bem rapidinho. Essa COP é uma foto. A COP, ela... Acabei de reconhecer ele numa manifestação, porque olhando pra cara dele e falei, era você. Identidade revelada. Aquela coisa que você não sabe se conhece do que Eu lembro que eu queria saber quem era pra manifestação. Eu falava pro JP, do Alan, assim, falava, quem é esse garoto? Ele falava, não pode falar, a gente tem que proteger a identidade deles. Eu falava, eu quero conhecer esse garoto, vai aqui, dá um abraço. Ai, que ótimo. Que maneira boa de conhecer tipo, do lado do só para mais uma pergunta para encerrar, que o tempo já. Qual é esse ambiente de troca, de entender o que os pais estão fazendo, mas também de a gente ter esse protagonismo e trazer a causa, levantar a bandeira. E uma coisa que eu senti quando eu fui para a COP da Polônia, essa dificuldade de transbordar, essa dificuldade de mostrar para todo o pessoal do Brasil o que estava acontecendo. Tem nas mídias sociais e tudo mais, e o meu questionamento para vocês é: o que vocês falariam de dicas, instrumentos, estratégias para que a gente, mesmo estando em São Paulo, consiga levantar essa bandeira, consiga aumentar a visibilidade desse evento e a gente consiga mostrar que é um tema urgente, que a gente está se mobilizando e que não são apenas os 14 jovens que estarão lá, mas serão todos os grupos locais, serão todos os GTs que vão estar levantando essa bandeira, serão as cidades, os T40, serão jovens do movimento Fridays for Future que não terão condições de estar lá. O que vocês falariam para a gente apoiar e também levar o protagonismo do movimento, da causa, da urgência climática? Acho que sempre que possível, você mostrar caminhos para a pessoa fazer ela também. Sabe? Aquela intervenção que aquele jovem fez lá na COP, sabe assim, de chegar perto de um ministro e fazer algum comentário, mostrar uma plaquinha, sabe, colocar uma máscara, o que for, ele pode fazer comigo. Pode fazer na cidade dele, se ele é contra o prefeito dele, se ele é contra... Mas a gente tem que se manifestar. Acho que a manifestação hoje em dia ela tem que acontecer na hora, a gente não precisa esperar até 29 de novembro para fazer a próxima manifestação pelo clima, né, que é a manifestação global. A gente pode se manifestar todos os dias, a todo momento que a gente vê uma injustiça ou algo acontecendo errado, a gente se manifesta. Então, empoderar as pessoas quanto a isso. Olha, eles estão lá, mas a gente também pode fazer aquilo, sabe? Aquilo que eles estão debatendo lá, a gente pode debater aqui. Você pode começar na sua casa, você pode começar na sua escola, sabe? Aquela placa que ele saiu, né, que ele foi num lugar X, ele está carregando, você pode andar na rua com ela, você pode pegar o metrô com uma placa, passando uma mensagem para as pessoas na rua, sabe? Se você é atendido por alguém que te trata mal, cara, não é legal fazer isso comigo, sabe? Assim, reclamar quando uma coisa, qualquer problema, olha, por que vocês não reciclam, sabe? Por que você não começar fazendo isso na sua própria casa, né? Porque não adianta ficar lá berrando na avenida, gritando o que as pessoas precisam fazer, se você come carne todos os dias, se você não recicla o seu lixo, se você não tem você consome muito plástico, tudo isso que a gente já tem que terminar dessa página. Tem uma coisa que é muito legal, que vai ter muita coisa acontecendo aqui, e aí, por exemplo, aqui especificamente em São Paulo, para quem é de São Paulo, tem a coalizão São Paulo pelo Clima, então a galera vai estar fazendo coisas, não só a greve. Uma coisa que eu adorava fazer, fazer formações em escolas, eu amo, é a coisa que eu mais gosto. Falar para outros jovens sobre o que está acontecendo, e eu acho que aproveitar o momento, eu acho que é importante fazer uma formação em uma escola durante a COP, falar, vocês sabiam que tem um bando de filho da puta decidindo sobre o seu futuro ali, e você está aqui, e isso é super legal. E outra coisa
dar visibilidade às produções de conteúdo que são já feitas. Tem muita gente que só vai para a COP para produzir conteúdo pelo que está acontecendo, então é compartilhar isso e também consumir esse conteúdo. E pelo lado diplomático, se você quer acompanhar as negociações, todas as negociações estão sendo transmitidas, dá para você assistir o que está acontecendo na COP pela TV ONU. Se você gosta mais do processo chato, né, diplomático, o que a galera tá fazendo, esse é o mais chato, né? Mas esse é só para quem é doidinho internacionalista. Eu vou falar do meu ponto de vista, Nathalie, tá? Nem estou falando como C40 e de uma coisa que eu tenho observado, né? A dificuldade de interface entre esses diferentes níveis, né? Eu acho que é a máxima do global, né? Do tipo, pensar globalmente e agir localmente nunca foi tão verdadeira. Eu acho que isso está retornando um pouco. Acho que essa mesa que a gente viu também quantos interesses também que pautam essa agenda e como é difícil a gente aqui desde São Paulo ver o nosso papel. Eu sou de uma geração que na escola já aprendeu a reciclar o lixo, que aprendeu sobre a camada de ozônio, a Amazônia e tal, mas é uma coisa que como eu falei, eu não sou ambientalista, eu sou urbanista, internacionalista. Uma coisa que eu sinto falta nesse debate é o que eu, na minha cidade, posso fazer. Ok, é importante a gente estar aqui pensando na Amazônia, assim, a gente vê o céu de São Paulo preto, é obviamente uma coisa que impacta a gente, mas o que está acontecendo na minha cidade que as mudanças climáticas já estão atingindo? Como é que a gente traduz esse discurso tão refinado, essas negociações tão complicadas que não são uma realidade para muitos de nós? Como é que a gente democratiza essa informação do que acontece no meu dia a dia? E como é que eu causo também, né, não só um alarme, que eu acho que isso, de certa forma, já está sendo criado, mas uma possibilidade de ação, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das emissões das cidades, no C40, se a gente olha só para as emissões diretas das cidades, então, transporte, resíduos e consumo de energia, a gente está falando mais ou menos de 2,9 gigatoneladas de CO2. Quando a gente pensa no consumo dessas cidades, né? Então, todas as cadeias de valor que elas estão inseridas, né, o quanto que a roupa que eu consumo que vem de tal lugar, ou a carne que eu consumo impacta, isso sobe para 4,5. Então, a gente tem um aumento de 60% das emissões. Então, é colocar também, né, eu aqui, desde São Paulo, nas minhas escolhas individuais, eu posso ter um impacto nesse processo, né? Eu acho que traduzir um pouco essas grandes negociações, não penalizar o indivíduo, obviamente, mas entender de como, desde o ponto de vista das minhas escolhas aqui, as escolhas da minha comunidade, da minha família, também podem ter alguma relação com agendas globais, ou como eu posso também entender como a gente influencia essas maiores cadeias, né? Acho que isso é importante e eu sinto falta um pouco dessa tradução, né? De não tratar o clima como algo longe ou assim, só a questão da Amazônia, assim, no dia a dia, o que eu consumo, a maneira que eu me locomovo na cidade, o destino que eu dou ao meu resíduo, enfim, acho que isso tudo é um grande desafio, tanto para a sociedade civil, principalmente para os governos locais, a gente começar a traduzir essa linguagem numa linguagem de cidadania mesmo. A gente não está falando do clima como uma coisa, né, fora, longe, mas realmente da maneira que as nossas cidades estão construídas e funcionam hoje. Então, eu lanço aqui um desafio, top também ajudar em qualquer projeto nesse sentido. Precisa existir um diálogo com o governo entre a sociedade civil, né, e o governo, porque, por exemplo, na minha experiência, há 5 anos eu não tenho carro, tenho que andar de bicicleta. Hoje em dia eu não estou mais conseguindo andar de bicicleta, porque eu estou me sentindo acuada com tudo que eu estou lendo sobre a poluição, que parece que 1 hora que eu ando de bicicleta é a mesma coisa que eu tivesse fumado 7 cigarros. Quer dizer, quando eu li isso, eu recebi uma notícia recente, eu paro para pensar, se eu devo, então assim, como é que eu vou contribuir andando de bicicleta, não tendo mais carro, se a situação é essa? Cuidando da minha saúde ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, precisa existir um diálogo, porque o governo precisa, não é tão simples assim, como a gente falou no início, acho que a nossa apresentação São Paulo já é uma cidade bem desenvolvida com ciclovias, etc. Existe uma pressão super contra as ciclovias estão horrorosas, cheias de buracos. Nunca diria que
Algo do gênero, São Paulo já tem ciclovias, né? Estão super maltratadas as ciclovias. Desculpa, não tinha pensado. Não, é que a gente estava falando aqui que eu disse que localmente a gente batalha pela ciclovia. Exatamente. É uma guerra que É a uma gente guerra. faz contra a prefeitura. Então, porque a gente tem a recusa, quando acontece uma coisa dessas, quando tem a ideia de implementar ciclovias, tem um governo que já para quando as pessoas começam a falar, mas aí eu não consigo parar de estacionar meu carro, eu não consigo, o taxista que não consegue pegar o cliente, aí o governo já fala, tá vendo? Recua, tem que abrir diálogo, tem que abrir conversa, tem que trazer especialistas, tem que fazer experimentos, tem que investir. Tem que, de novo, um governo público, porque tem que ter um período de investimento que principalmente com diálogo com especialistas como vocês, cientistas. Aí tem projeto de educação para conscientizar as pessoas, porque esse diálogo também tem que se dar, não só com os especialistas, né, e os cientistas, tem que se ter um diálogo também com a população, para depois acontecer um processo de educação. Tem que envolver as televisões, as rádios, fazer campanhas do governo para como é que a gente precisa agir, por quê e quando ter sistemas de tolerância. Não adianta começar a colocar multa, tem que ter todo um trabalho em conjunto. E aqui tem uma sociedade, um governo ditador, como a gente está vivendo agora principalmente, isso está se tornando inviável. Então a gente está regredindo. As ciclovias que estavam em expansão, agora tem menos, elas estão super estragadas. Tem uma série de outras ações que sabemos que são de bons resultados, estão sendo anuladas. E, de novo, a gente tem que continuar pressionando. Exatamente. A sociedade está aqui apesar dos governos, então a gente tem que manter a pressão. Antes de encerrar, porque já está na hora, eu queria saber, se o Elliot tem algumas colocações, queria saber depois se tem colocações. Tem uma colocação final para a gente encerrar, então só passar um bastão geral. Eu posso começar. Gente, eu gostei daqui. Eu também, pronto. Falamos. Gostei e só falar uma coisa que me chamou a atenção de que você falou, população mundial é um problema. Em partes existem movimentos mundiais que pautam muito isso, que falam que a solução para a crise climática é a gente conter nascimento globalmente, mas eu não sou adepto desse pensamento. Como eu vou repetir, eu realmente acredito que se a gente quiser solucionar a crise climática, se o G7 quisesse, ele estaria solucionando, já não passaríamos por ela mais. É muito mais uma questão política de como a gente está desenvolvendo a humanidade do que como a humanidade em si. Porque a galera está atrás de soluções fáceis, velho. A galera não está consumindo plástico porque ela é muito ruim e está consumindo plástico. Ela está consumindo plástico porque é o mais fácil para ela, que ela acha. Por isso que eu sou muito entusiasta de processos políticos governamentais, que a partir do momento que o governo passa uma lei, um governo sério, que vai transformar a legislação e que vai barrar determinadas coisas, as empresas não vão produzir dessa forma, isso não vai chegar no cidadão e ele não vai poluir. Eu acho que a gente só tem que repensar essa forma que a gente está querendo desenvolver a humanidade, não só o Brasil, né? Porque também tem isso, né? Que mudanças climáticas é um dos poucos temas que acaba com barreiras, né? Não tem bordas, né? Não tem bordas, como fronteiras, barreiras, bordas, fronteiras. Eu queria só agradecer, foi muito legal conversar com vocês. Então aí, tamo junto. Siga o engajamento também nas redes sociais. Quer falar? Em relação acho que é só que foi um assunto bom. Também estou achando uma delícia poder estar aqui. Adoro esse formato de conversa. Chuva. E aí, em relação, foi bom que você tocou nesse assunto da questão humana, né, de números,
humanos, eu concordo com ele. Eu ainda coloco uma outra questão, que é a questão animal. A produção, o crescimento do número de animais é muito mais nocivo para o mundo do que o crescimento de humanos. E eu acho que essa questão, assim, esse ser humano ideal, ele vai existir a partir do momento que existe uma colaboração, uma compreensão, né, dentro de todos os coletivos, de que nós precisamos trabalhar juntos, ter objetivos em comum, e precisamos de ferramentas para isso, como educação, comunicação. Eu acho, só para fechar e trazer um ponto que acho que o marido pode falar assim, resume bastante a discussão. Primeiro, agradecer de estar aqui, foi um prazer. Eu adoro o café da manhã, minha refeição favorita. Eu acho que as ideias assim, brotam mais facilmente. Eu queria trazer um ponto que eu acho que eu até fiz aqui, mas acho que a gente não tratou muito, que é a questão das desigualdades sociais e da promoção da equidade nessa agenda climática. Eu acho que a gente até comentou que muitas seguradoras estão elaborando estudos, mas hoje quem mais fala de desigualdade social, mudanças climáticas e os riscos que as duas coisas trazem, tanto para nossas economias como para as nossas sociedades, é o próprio Fórum Econômico Mundial, né? Então eu queria fechar um pouco talvez essa discussão, da gente sempre pautar essa discussão pensando quem ganha e quem perde com essas mudanças climáticas e com as soluções que estão previstas. Algumas soluções talvez não vão beneficiar a todos. Alguns poucos recursos vão ter que ser investidos para se adaptar a essas mudanças climáticas, né? E onde a gente vai fazer esses investimentos é importante, né? Tanto onde mundialmente, mas onde nas nossas cidades. Então acho que falar de mudanças climáticas sem a gente falar de equidade, desigualdade, as pessoas que realmente mais sofrem com os efeitos das mudanças climáticas, não tem como a gente avançar essa discussão. E acho que se a gente chegou numa transigência a nível internacional em agendas tão importantes, né, com conservadorismo, né, em governos que lideraram grandes negociações já internacionais, né, eu acho que o papel das desigualdades sociais aí tem um peso importante, né, em como a gente pode, por meio dessa agenda climática, realizar uma série de outros objetivos de desenvolvimento sustentável, de benefícios, que a gente chama de co-benefícios, é muito importante, e deixar só essa provocação para os debates futuros. Não tem como falar de agenda climática sem falar em combate às desigualdades sociais. Eu acho que a gente está sendo salvo pelas mulheres. A minha avó teve 9 filhos, a minha mãe teve 3, a minha mulher teve 1. Né? Eu acho que quando as mulheres tomaram consciência disso, houve uma revolução, e eu acredito que as mulheres estão ajudando muito. Obrigada. Quando as mulheres entenderam que a gente estava se ferrando, cheio de filho, não podendo viver, né, nossa vida, a gente... Não foi por querer, né? Mas só para finalizar, eu queria agradecer todo mundo que veio. A gente está fazendo experimentos com horários também, então o último foi segunda de manhã e veio mais gente, mas aí falaram, vamos tentar na terça, porque dá tempo de na segunda se reorganizar. Estamos tentando na terça, um pouquinho mais tarde, inclusive. E talvez o próximo a gente tente fazer à noite ou fim da tarde. Me falaram que tem um problema também, bom, a gente sabe, né, de trabalho, o pessoal é um horário que as pessoas trabalham. E fim do dia também tem outras dificuldades, mas enfim, a gente está fazendo experimentos, o objetivo maior é o bate-papo, o grupo de estudos que a gente está fazendo mesmo, a gente está anotando tudo e vai se aprofundar em várias coisas. Depois a gente passa para vocês o relatório final que a gente vai fazer. Então, muito obrigada por terem vindo assim, de qualquer forma, mesmo com... Enfim, a ideia não era ter muita gente mesmo, a gente teve 20 inscritos. Alguns me escreveram hoje falando de dificuldades para chegar e que não iam conseguir e tudo mais, mas enfim, assim, sempre tem essa baixa. Dizer uma coisa importante, você falou de políticos, próximo ano tem eleições. Quem sabe a gente também não pode promover uma plataforma de linguagem cidadã para falar, a partir de agora, se não falar de clima, não voto. Começar a criar uma coisa muito mais pé no peito de que essa agenda de clima não é uma opção. Qual é o plano para o clima do candidato? Né? Se no seu programa, na sua fala, ainda que seja só discurso, se não tiver claramente alguma proposta para a questão climática, não voto.
e aí começar a pressionar mais para esse lugar, no próximo ano, com linguagem cidadã e etc. Eu adorei, eu anotei um monte de coisa, foi muito legal. A gente esteve agora em Nova York, foi a primeira vez que primeiro que eu fui para os Estados Unidos, segundo que eu participei de eventos oficiais, assim, né, de clima. Eu fiquei com mixed feelings, foi de um lado muito inspirador estar com pessoas do Engaja, com pessoas do mundo inteiro, com as lideranças indígenas dos 9 países onde a Amazônia está. Foi muito maravilhoso, eu voltei assim completamente ressignificada de todo desse debate, mas talvez na mesma medida foi decepcionantíssimo ver o governo brasileiro lá. Mas assim, decepcionante no nível que eu voltei com vontade de tacar bomba no Congresso e na presidência. Assim. É um nível de vergonha que eu tive do nosso país ser representado por aquelas pessoas que eu nunca tinha experimentado esse nível de vergonha. Talvez porque eu não tenha ido muito à COP e nem tenha participado, porque vocês estão acompanhando mais tempo, talvez já saibam lidar com essa situação de falta de representação e tudo mais. Ouvir o ministro de Meio Ambiente mentir sobre dados, mentir sobre a nossa realidade de uma forma tão descarada, dá vontade de tacar um ovo e falar, mano, pelo amor de Deus. Então, eu acho que como é na ONU, os eventos na ONU, também eu aprendi isso muito com o pessoal do Engaja, com jovens, que também tem uma linha de diplomacia, de atuação política, de engajamento, que é melhor também não tacar um ovo e nunca mais voltar na COP e tentar fazer manifestações um pouco mais sofisticadas, como foi a da máscara, que foi maravilhosa e me representou demais. Ou falar o discurso da Paloma dá muito mais visibilidade para a causa do que o outro. Exatamente, a Paloma, que é a brasileira do Engaja, estava lá na abertura do Climate Summit. Falou, né, do lado da Greta. Ela falou do lado da Greta, né? Do lado da Greta. A Greta do lado dela também, né? Não é? A Greta do lado dela, exatamente. Então, para mim, aquilo, de novo, a sociedade civil me inspirando, de novo. Então, reverbera a colocação do Iago de que os nossos políticos não nos representam, não estão conectados com a nossa agenda, e também reverbera a questão de que tecnicamente a gente está preparado tecnicamente, a gente tem muitos planos, a gente tem muito acúmulo, muitos dados, tem pessoas dentro da prefeitura do governo que são brilhantes. O que a gente não tem é a vontade política. Então agora a gente precisa começar a falar mesmo de quem são os nossos representantes que podem transformar o conhecimento técnico em políticas públicas que vão atingir na prática nossas cidades, o nosso país. Então eu estou muito feliz, muito obrigada. O próximo é sobre mercado de carbono. A gente quer fazer logo agora em novembro. A gente está no final do ano, eu estou desesperada. Mercado de carbono, aceitamos sugestões de nomes que vocês possam ter, que falem sobre crédito de carbono, esse cálculo, né, que eu sempre escuto que isso já pega, não está valendo, mas todo lugar que eu vou, desses mais cabeçudos, se fala sobre mercado de carbono, sobre esse crédito de carbono e etc. Então, como que a gente também pode entender melhor que mercado que é esse, o que está funcionando ou não está funcionando, como que o Brasil pode entrar nessa agenda, principalmente para os transportes, talvez. Então, e por último, levem comidas, sobre um monte de coisa, podem levar, fiquem à vontade, fofo. E obrigada, acho que é isso.